Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o gostei. Boa leitura. 100 anos de solidão. Abandonou o laboratório de daguerreotipia aos delírios de José Arcade Obuendia, que tinha resolvido utilizá-lo para obter a prova 82 página 83 marco científica da existência de Deus. Mediante um complicado processo de exposições superpostas, tomadas em lugares diferentes da casa, estava certo de fazer mais cedo ou mais tarde o daguerreotipo de Deus, se existisse, ou acabar de uma vez por todas com a suposição da sua existência. Melquiades aprofundou-se nas interpretações de Nostradamus. Ficava até muito tarde, sufocando-se dentro do seu desbotado casaco de veludo, traçando garranchos em papéis, com as suas minúsculas mãos de pardal, cujos anéis tinham perdido o brilho de outra época. Certa noite, acreditou encontrar uma predição sobre o futuro de Macondo. Seria uma cidade luminosa, com grandes casas de vidro, onde não restava nem rastro da estirpe dos Buendia. Engano, trovejou José Arcade Obuendia. Não serão casas de vidro, mas de gelo, como eu sempre sonhei, e sempre haverá um Buendia, pelos séculos dos séculos. Naquela casa extravagante, Úrsula lutava para preservar o bom senso, tendo ampliado o negócio de animaizinhos de caramelo com um forno que produzia, durante toda a noite, cestos e cestos de pão e uma prodigiosa variedade de pudins, suspiros e biscoitinhos, que se esfumavam em poucas horas pelas vareidas do Pantanal. Havia atingido a idade em que tinha direito a descansar, mas era cada vez mais ativa. Tão ocupada andava com as suas prósperas empresas que uma tarde olhou por distração para o quintal 83 página 84 marco enquanto a Índia ajudava a adoçar a massa, e viu duas adolescentes desconhecidas e formosas bordando no bastidor à luz do crepúsculo. Eram Rebeca e Amaranta. Mal haviam tirado o luto da avó, que guardaram com inflexível rigor durante 3 anos, e a roupa de cor parecia haver dado a elas um novo lugar no mundo. Rebeca, ao contrário do que se pôde esperar, era a mais bela. Tinha uma pele diáfana, olhos grandes e repousados, e umas mãos mágicas que pareciam elaborar com fios invisíveis a trama do bordado. Amaranta, a menor, era um pouco sem graça, mas tinha a distinção natural, a altivez interior da avó morta. Junto delas, embora já se revelasse o impulso físico de seu pai, Arquédio parecia um menino. Tinha se dedicado a aprender a arte da ourivesaria com Aureliano, que além disso lhe ensinara a ler e escrever. Úrsula percebeu de repente que a casa se havia enchido de gente, seus filhos estavam quase para casar e ter filhos, e que veriam obrigados a se dispersar por falta de espaço. Então tirou o dinheiro juntado em longos anos de trabalho duro, assumiu compromissos com os seus clientes, e empreendeu a ampliação da casa. Ordenou que se construíssem uma sala formal para as visitas, outra mais cômoda e fresca para o uso diário, um refeitório com uma mesa de 12 lugares, onde se sentasse a família com todos os seus convidados, 9 quartos com janelas para o quintal e uma longa varanda protegida do esplendor do meio-dia por um jardim de 84 página 85 marco rosas, com uma amurada para colocar versos de fetos e de begonias. Mandou alargar a cozinha para construir 2 fornos, destruir a velha despensa onde Pilar Ternera tinha lido O Futuro de José Arcade e construir outra 2 vezes maior, para que nunca faltasse alimentos em casa. Mandou construir no quintal, à sombra do castanheiro, um banheiro para as mulheres e outro para os homens, e ao fundo uma cavalariça grande, um galinheiro, um estábulo de ordenha e um viveiro aberto aos 4 ventos para que se instalassem a seu gosto os pássaros sem rumo. Seguida por dúzias de pedreiros e carpinteiros, como se tivesse contraído a febre alucinante do marido, Úrsula ordenava a posição da luz e a conduta do calor, e dividia o espaço sem a menor noção dos seus limites. A primitiva construção dos fundadores se encheu de ferramentas e materiais, de operários agoniados pelo suor, que pediam a todo mundo o favor de não atrapalhar, sem pensar que eram eles que atrapalhavam, exasperados pelo saco de ossos humanos que os perseguia por todas as partes com o seu surdo chocalhar. Naquele ambiente incômodo, todos respirando cal viva e melados de alcatrão, ninguém entendeu muito bem como foi surgindo das entranhas da terra não só a maior casa que jamais haveria no povoado, como também a mais hospitaleira e fresca que jamais houvera no âmbito do Pantanal. José Arcade Obuendia, tentando surpreender a divina providência no meio do cataclismo, foi quem menos entendeu. A nova casa estava quase terminada quando Úrsula 85 página 86 marco o tirou do seu mundo quimérico para informá-lo de que havia uma ordem para pintar a fachada de azul e não de branco, como eles queriam. Mostrou-lhe a disposição oficial escrita num papel. José Arcade Obuendia, sem compreender o que dizia a sua esposa, decifrou a assinatura. Quem é esse sujeito? Perguntou. O delegado, disse Úrsula desconsolada. Dizem que é uma autoridade que o governo mandou. O senhor Apalinar Moscote, o delegado, tinha chegado a Macondo na surdina. Baixou no hotel do Jacó instalado por um dos primeiros árabes que chegaram mascateando bugigangas por papagaios e no dia seguinte alugou um quartinho com porta para a rua, a 2 quadras da casa dos Buendia. Pôs uma mesa e uma cadeira que comprou de Jacó, pregou na parede um escudo da República que tinha trazido consigo, e pintou na porta o letreiro, delegacia. Sua primeira atitude foi ordenar que todas as casas se pintassem de azul para celebrar o aniversário da independência nacional. José Arcade Obuendia, com a cópia da ordem na mão, encontrou-a dormindo a cesta na rede que tinha pendurado no estreito escritório. Foi o senhor que escreveu este papel? Perguntou. O senhor Apalinar Mascote, um homem maduro, tímido de compleição sanguínea, respondeu que sim, com que 86 página 87 marco direito. Voltou a perguntar José Arcade Obuendia. O senhor Apalinar procurou um papel na gaveta da mesa e mostrou. Fui nomeado delegado deste povoado. José Arcade Obuendia nem sequer olhou para a nomeação. Neste povoado não mandamos com papéis, disse sem perder a calma. E para que fique sabendo de uma vez, não precisamos de nenhum delegado, porque aqui não há nada para delegar. Diante da impavidez do senhor Apalinar Moscote, sempre sem levantar a voz, fez um pormenorizado relato de como haviam fundado a aldeia, de como tinham repartido a terra, aberto caminhos e introduzido as melhoras que lhes fora exigindo a necessidade, sem ter incomodado governo nenhum e ninguém os incomodasse. Somos tão pacíficos que sequer morremos de morte natural, disse. Veja que não temos cemitério. Não estava magoado pelo governo não os haver ajudado. Pelo contrário, alegrava-se de até então os tivesse deixado crescer em paz, e esperava que continuasse deixando, porque eles não tinham fundado o povoado para que o primeiro que chegasse lhes fosse dizer o que deviam fazer. O senhor Apalinar Moscote havia posto um paletó de linho, branco como as 87 página 88 marco suas calças, sem perder um só momento a pureza dos seus gestos. De modo que se o senhor quiser ficar aqui, como outro cidadão comum e corrente, seja bem-vindo, concluiu José Buendia. Mas se vem implantar a desordem, obrigando o povo a pintar as casas de azul, pode juntar os trapos para o lugar de onde veio, porque a minha casa vai ser branca como uma pomba. O senhor Apalinar Moscote ficou pálido, deu um passo atrás e apertou os maxilares para dizer com certa aflição, quero adverti-lo de que estou armado. José Arcade Obuendia não pôde precisar em que momento subiu as mãos a força juvenil com que derrubava um cavalo.
Agarrou o senhor Apolinar Moscote pelo colarinho e levantou-o à altura dos olhos. Faço isto, disse ele, porque prefiro carregá-lo vivo e não ter de continuar a carregá-lo morto pelo resto de minha vida. 88 página 89 Marco assim o levou, pelo meio da rua, suspenso pelo colarinho, até que o pôs sobre os seus 2 pés no caminho do pântano. Uma semana depois, estava de volta com 6 soldados descalços e esfarrapados, armados de espingardas, e um carro de boi onde viajavam sua mulher e suas 7 filhas. Mais tarde chegaram mais 2 carroças com os móveis, os baús e os utensílios domésticos. Instalou a família no hotel do Jacó, enquanto arranjava uma casa, e voltou a abrir o escritório protegido pelos soldados. Os fundadores de Macondo, resolvidos a expulsar os invasores, foram com os seus filhos mais velhos colocar-se à disposição de José Arquette Obuendia. Mas ele se opôs, conforme explicou, porque o senhor Apolinar Moscote tinha voltado com a mulher e as filhas, e não era coisa de homem envergonhar outro diante da família, de modo que decidiu resolver a situação por bem. Aureliano o acompanhou. Já então tinha começado a cultivar o bigode negro de pontas engomadas, e tinha a voz um pouco retumbante que haveria de caracterizá-lo na guerra. Desarmados, sem dar importância à guarda, entraram no escritório do delegado. O senhor Apolinar Moscote não perdeu a serenidade. Apresentou-os a 2 de suas filhas que se encontravam ali por acaso: Amparo, de 16 anos, morena como a mãe, e Remédios, de apenas 9 anos, um cromo de menina com pele de lírio e 89 página 90 Marco olhos verdes. Eram graciosas e bem educadas. Logo que eles entraram, antes de serem apresentadas, trouxeram-lhes cadeiras para que se sentassem. Mas ambos permaneceram de pé. Muito bem, amigo, disse José Arquette Obuendia, o senhor fica aqui, mas não porque tem na porta esses bandoleiros de trabuco, e sim por consideração à senhora sua esposa e às suas filhas. O senhor Apolinar Moscote se desconcertou, mas José Arquette Obuendia não lhe deu tempo para responder. Só lhe impomos 2 condições, acrescentou. A primeira, que cada um pinte a sua casa da cor que quiser. A segunda, que os soldados vão embora imediatamente. Nós garantimos a ordem. O delegado levantou a mão direita com todos os dedos. Palavra de honra. Palavra de inimigo, disse José Arquette Obuendia, e num tom amargo, porque uma coisa eu quero lhe dizer, o senhor e eu continuamos sendo inimigos. Nessa mesma tarde 90 página 91 Marco os soldados foram embora. Poucos dias depois José Arquette Obuendia arranjou uma casa para a família do delegado. Todo mundo ficou em paz, menos Aureliano. A imagem de Remédios, a filha mais nova do delegado, que pela idade poderia ser sua filha, ficou doendo em alguma parte de seu corpo. Era uma sensação física que quase o incomodava para andar, como uma pedrinha no sapato. 91 página 92 Marco se apeitou e vê a nova casa, branca como uma pomba, foi estreada com um baile. Úrsula tinha tido aquela ideia na tarde em que viu Rebeca e Amaranta transformadas em adolescentes, e quase se pode dizer que o principal motivo da construção foi o desejo de conseguir para as moças um lugar digno onde receber as visitas. Para que nada deixasse a desejar, trabalhou como um mouro, enquanto se executavam as reformas, de modo que antes que estivessem terminadas já tinha encomendado custosos objetos para a decoração e os serviços de copa, e a invenção maravilhosa que haveria de suscitar o assombro do povo e o júbilo da juventude, a pianola. Levaram-na aos pedaços, embalada em vários caixotes, que foram descarregados junto com os móveis vinenses, os cristais da Boemia, a louça da Companhia das Índias, as toalhas da Holanda e uma rica variedade de lâmpadas e lampiões, e floreiras, guardanapos. A casa importadora enviou por sua conta um técnico italiano, Pietro Crespi, para que armasse e afinasse a pianola, instruísse os compradores do seu manejo e os ensinasse a música da moda impressa nos 6 rolos de papel. 92 página 93 Marco Crespi era jovem e louro, o homem mais belo e galante que se havia visto em Macondo, tão escrupuloso no vestir que, apesar do calor sufocante, trabalhava de camiseta brocada e um grosso paletó de pano escuro. Ensopado de suor, mantendo uma distância reverente dos donos da casa, esteve semanas trancado na sala, numa dedicação semelhante à de Aureliano na sua oficina de ourives. Certa manhã, sem abrir a porta, sem convocar nenhuma testemunha para o milagre, colocou o primeiro rolo na pianola, e o martelar atormentador e o ranger constante das ripos de madeira cessaram num silêncio de assombro, diante da ordem e da limpeza da música. Todos se precipitaram para a sala. José Arquette Obuendia apareceu fulminado, não pela beleza da melodia, mas pelo movimento autônomo do teclado da pianola, e instalou na sala a máquina de daguerreotipia de Melquíades, com a esperança de obter o retrato do executante invisível. Neste dia, o italiano almoçou com eles. Rebeca e Amaranta, servindo à mesa, intimidaram-se com a fluidez com que usava os talheres aquele angélico de mãos pálida e sem anéis. Na sala de estar, contiguá de visitas, Pietro Crespi ensinou-as a dançar. Indicava-lhes os passos sem tocá-las, marcando o compasso um metrônomo sob a amável vigilância de Úrsula, que não abandonou a sala um só instante enquanto as filhas recebiam as lições. Pietro Crespi vestia então umas calças especiais, muito flexíveis e justas, e umas sapatilhas de 93 página 94 Marco Balé. Você não precisa se preocupar tanto, observava José Arquette a sua mulher. Esse sujeito é maricas. Ela, porém, não desistiu da vigilância enquanto não terminou a aprendizagem e o italiano não foi embora de Macondo. Então começou a organização da festa. Úrsula fez uma lista severa dos convidados na qual os únicos escolhidos eram os descendentes dos fundadores, exceto a família de Pilar Ternera, que já tinha tido outros 2 filhos de pais desconhecidos. Era na realidade uma seleção de classe, só que determinada por sentimentos de amizade, pois os favorecidos eram não só os mais antigos íntimos da casa de José Arquette Obuendia, desde antes de empreender o êxodo que culminou com a fundação de Macondo, mas também os seus filhos e netos eram os companheiros habituais de Aureliano e Arquette desde a infância, e as suas filhas eram as únicas que visitavam a casa para abordar com Rebeca e Amaranta. O senhor Apolinar Moscote, o governante benévolo cuja atuação se reduzia a sustentar com os seus escassos recursos os 2 guardas armados com cacetetes de madeira, era uma autoridade ornamental. Para ajudar nas despesas domésticas, suas filhas abriram um ateliê de costura, onde ao mesmo tempo que faziam flores de feltro, preparavam docinhos de goiaba e escreviam cartas de amor por 94 página 95 Marco encomenda. Mas, apesar de serem recatadas e prestativas, as mais belas do povoado e as mais preparadas nas danças modernas, não conseguiram ser levadas em conta para a festa. Enquanto Úrsula e as moças desencaixotavam os móveis, poliam as louças e penduravam quadros de donzelas em barcas carregadas de rosas, infundindo um sopro de vida nova nos espaços pelados que os pedreiros construíram, José Arquette Obuendia renunciou à perseguição da imagem de Deus, convencido da sua inexistência, e estripou a pianola para decifrar a sua magia secreta. 2 dias antes da festa, afogando-se numa poça de cravelhas e martelos que sobravam, fazendo lambança entre um meandro de cordas que desenrolava por um extremo e que tornavam a se enrolar pelo outro, conseguiu descompor o instrumento. Nunca houve tantos sobressaltos e correrias como naqueles dias, mas as novas lâmpadas de alcatrão se acenderam na data e na hora previstas. A casa se abriu, ainda cheirando a resinas e a cal úmida, e os filhos e netos dos fundadores conheceram a varanda dos fetos e das begonias, os aposentos silenciosos, o jardim saturado pela fragrância das rosas, e se reuniram na sala de visitas, diante da invenção desconhecida que tinha sido coberta por um lençol branco. Os que conheciam o piano forte, popular em outras povoações do Pantanal, ficaram
ficaram um pouco decepcionados, mas 95 página 96 Marco amarga ainda foi a desilusão de Úrsula, quando colocou o primeiro rolo para que Amaranta e Rebeca abrissem o baile, e o mecanismo não funcionou. Melquíades, já quase cego, e caindo de velhice, recorreu às artes da sua antiquíssima sabedoria para tentar consertá-lo. Por fim, José Arquédio Buendia conseguiu mover por engano um dispositivo emperrado, e a música saiu, primeiro aos borbotões, e logo num manancial de notas arrevesadas. Batendo nas cordas, colocadas sem nem conserto e afinadas com temeridade, os martelos se desencaixaram. Mas os teimosos descendentes dos 20 e intrépidos que desbravaram a serra em busca do mar pelo ocidente passaram por cima dos escolhos do quiprocó melódico e o baile se prolongou até o amanhecer. Pietro Crespi voltou para montar a pianola de novo. Rebeca e Amaranta o ajudaram a ordenar as cordas e o secundaram nas suas risadas pelo arrevezado das valsas. Era extremamente afetuoso e de tão boa índole que Úrsula renunciou à vigilância. Na véspera da sua viagem, improvisou-se com a pianola restaurada um baile de despedida, e ele fez com Rebeca uma demonstração virtuosística das danças modernas. 96 página 97 Marco Arquédio e Amaranta se igualaram em graça e destreza. Mas a exibição foi interrompida porque Pilar Ternera, que estava com os curiosos, atracou-se às mordidas e puxões com uma mulher que se atreveu a comentar que o Arquédio tinha nádegas de mulher. Por volta da meia-noite, Pietro Crespi se despediu com um discursinho sentimental, prometeu voltar muito brevemente. Rebeca o acompanhou até a porta e, logo depois de ter fechado a casa e apagado as lâmpadas, foi para o quarto chorar. Foi um pranto inconsolável que se prolongou por vários dias e cuja causa nem Amaranta soube. Não era estranho o seu hermetismo. Embora parecesse expansiva e cordial, tinha um temperamento e um coração impenetrável. Era uma adolescente esplêndida, de ossos largos e firmes, mas se obstinava em continuar usando a cadeirinha de balanço com que chegou a casa, muitas vezes reforçada e já desprovida de braços. Ninguém havia descoberto que ainda nessa época conservava o hábito de chupar o dedo. Por isso não perdia a ocasião de se fechar no banheiro, e tinha adquirido o costume de dormir com a cara virada para a parede. Nas tardes de chuva, bordando com um grupo de amigas na varanda das begônias, perdia o fio da conversa e uma lágrima de saudade lhe salgava o céu da boca quando via as faixas de terra úmida e os montículos de barro construídos pelas minhocas no jardim. Estes prazeres secretos, vencidos em outros tempos pelas 97 página 98 Marco Laranjas com Rui Barbo, irromperam num desejo irreprimível quando começou a chorar. Voltou a comer terra, da primeira vez, fê-lo quase por curiosidade, certa de que o gosto ruim seria o melhor remédio contra a tentação. Com efeito, não pôde suportar a terra na boca, mas insistiu, vencida pela ânsia crescente, e pouco a pouco foi satisfazendo o apetite ancestral, o gosto pelos minerais primários, a satisfação sem par do alimento original. Jogava punhados de terra nos bolsos e os comia aos grãozinhos, sem ser vista, com um confuso sentimento de felicidade e raiva, enquanto adestrava suas amigas nos pontos mais difíceis e conversava sobre outros homens que não mereciam o sacrifício de que se comesse por eles a cal das paredes. Os punhados de terra faziam menos remoto e mais certo o único homem que merecia aquela degradação, como se o chão que ele pisava com as suas finas botas de verniz em outro lugar do mundo transmitisse a ela o peso e a temperatura do seu sangue, num sabor mineral que deixava uma cinza áspera na boca e um sedimento de paz no coração. Uma tarde, sem nenhum motivo, Amparo Moscote pediu licença para conhecer a casa. Amaranta e Rebeca, desconcertadas pela visita imprevista, atenderam-na com um formalismo duro. Mostraram-lhe a mansão reformada, fizeram-na ouvir os rolos da pianola e lhe ofereceram laranjada com biscoitinhos. Amparo deu uma lição de dignidade, de encanto pessoal, de boas maneiras, que impressionou Úrsula nos breves instantes em que assistiu à visita. 98 página 99 Marco ao fim de 2 horas, quando a conversa começava a arrefecer, Amparo aproveitou um descuido de Amaranta e entregou uma carta a Rebeca. Esta conseguiu ver o nome da muito ilustríssima senhorita de Rebeca Buendia, escrito com a mesma letra regular, a mesma tinta verde e a mesma disposição das palavras com que estavam escritas as instruções de manejo da pianola, e dobrou a carta com a ponta dos dedos e escondeu-a no seio, olhando para Amparo Moscote na expressão de gratidão sem fim nem condições e uma calada promessa de cumplicidade até a morte. A repentina amizade de Amparo Moscote e Rebeca Buendia despertou as esperanças de Aureliano. A lembrança da pequena Remedios não tinha deixado de torturá-lo, mas não encontrava a oportunidade de vê-la. Quando passeava pelo povoado com os seus amigos mais próximos, Magnífico Visbal e Gerineldo Marques, filhos dos fundadores de iguais nomes, procurava-a com um olhar ansioso no ateliê de costura e só via as irmãs mais velhas. A presença de Amparo Moscote na casa foi como uma premonição. Tem que vir com ela, se dizia-o em voz baixa. Tem que vir. Tantas vezes repetiu, e com tanta convicção, que uma tarde em que moldava na oficina um peixinho de ouro 99 páginas sem Marco teve a certeza de que ela tinha respondido ao seu chamado. Pouco depois, com efeito, ouviu a vozinha infantil, e ao levantar a vista com o coração gelado de pavor viu a menina na porta, com um vestido de organdi rosado e botinhas brancas. Não entre aí, Remedios, disse Amparo Moscote no corredor. Eles estão trabalhando. Aureliano não lhe deu tempo de obedecer. Levantou o peixinho dourado preso numa correntinha que lhe saía da boca e disse, entre. Remedios se aproximou e fez algumas perguntas sobre o peixinho, que Aureliano não pôde responder devido a um repentino ataque de asma. Queria ficar para sempre junto dessa pele de lírio, junto desses olhos de esmeralda, muito perto dessa que a cada pergunta lhe dizia senhor com o mesmo respeito com que o dizia a seu pai. Melquíades estava no canto, à escrivaninha, garranchando signos indecifráveis. Aureliano o odiou. Não pôde fazer nada, a não ser dizer a Remédios que lhe ia dar de presente o peixinho, e a menina se assustou tanto com 100 páginas 101 Marco o oferecimento que abandonou as carreiras à oficina. Naquela tarde, Aureliano perdeu a recôndita paciência com que tinha esperado a ocasião de vê-la. Descuidou do trabalho. Chamou-a muitas vezes, em desesperados esforços de concentração, mas Remedios não respondeu. Procurou-a no ateliê de suas irmãs, nas cortinas da sua casa, no escritório do seu pai, mas a encontrou somente na imagem que saturava sua própria e terrível solidão. Passava horas inteiras com Rebeca na sala de visitas, escutando as valsas da pianola. Ela escutava porque era a música com que Pietro Crespi a tinha ensinado a dançar. Aureliano escutava porque tudo, até a música, lhe recordava Remédios. A casa se encheu de amor. Aureliano expressou-a em versos que não tinham princípio nem fim. Escreve-aos nos ásperos pergaminhos que lhe dava Melquíades, nas paredes do banheiro, na pele dos braços, e em todos aparecia Remedios transfigurada. Remedios no ar soporífero das 2 da tarde, Remedios na calada respiração das rosas, Remedios na clepsidra secreta das mariposas, Remedios no vapor do pão ao amanhecer, Remedios em todas as partes e Remedios para sempre. Rebeca esperava o amor às 4 da tarde, bordando junto à janela. Sabia que a mula do correio não chegava senão de 15 em 15 dias, mas a esperava sempre, convencida de que ia chegar um dia qualquer por engano. Aconteceu exatamente o contrário. 101 página 102 Marco uma vez a mula não chegou na data prevista. Louca de desespero, Rebeca se levantou à meia-noite e comeu punhados de terra no jardim, com avidez suicida, chorando de dor e fúria, mastigando minhocas macias e espedaçando os dentes nas cascas de caracóis.
Vomitou até o amanhecer. Afundou num estado de prostração febril, perdeu a consciência e o coração se abriu num delírio sem pudor. Úrsula, escandalizada, forçou a fechadura do baú e encontrou no fundo, atada com fitas cor-de-rosa, as 16 cartas perfumadas e os esqueletos de folhas e pétalas conservadas em livros antigos e as borboletas que ao tocá-las se converteram em pó. Aureliano foi o único a entender tanta desolação. Essa tarde, enquanto Úrsula tentava tirar Rebeca dos alagados do delírio, ele foi com o magnífico Visbal e Gerinel do Marques à taberna de Catarino. O estabelecimento tinha sido ampliado com uma galeria de quartos de madeira onde viviam mulheres sozinhas cheirando a flores mortas. Um conjunto de tambores executava as canções de Francisco, o homem, que fazia vários anos tinha desaparecido de Macondo. Os três amigos beberam garapa fermentada. Magnífico e Gerineldo, contemporâneos de Aureliano, porém mais experientes nas coisas do mundo, bebiam metodicamente com as mulheres sentadas nos joelhos. Uma delas, murcha e com 102 páginas 103 marco a dentadura. Asterisco. 100 anos disso. OGS 30. Fontes cenas janela.